Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então, mais uma vez, como todos os dias, sempre, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo à nossa partilha da Palavra de Deus. Você que está chegando a primeira vez, que está fazendo a experiência de conhecer o nosso canal, né? Se você está chegando pela primeira vez, deixa aí nos comentários. Opa, tô chegando hoje, minha primeira vez. Deixa aí nos comentários para a gente poder te saudar, te dar boas-vindas, né? Se você está chegando hoje. E você que já faz parte do nosso canal, também seja muito bem-vindo. É uma alegria poder todos os dias estar aqui partilhando com você a Palavra de Deus, que é fonte de vida para nós, que é caminho de salvação, a Palavra de Deus que é alimento, a Palavra de Deus que é sustento, a Palavra de Deus que é guarda, porque nós nos confiamos essa palavra e ela nos guarda, né? Ela nos dá um caminho seguro para podermos caminhar. Então vamos lá, continuando então nessa nossa meditação. Hoje, terça-feira, né? Dia 17. Então nós vamos ver que Paulo vai exaltar a comunidade de Macedônia, né? Porque eles mesmo não tendo dinheiro, mesmo estando passando por muitas dificuldades, foram generosos em partilhar. Então isso é muito importante, porque muitas vezes nós também estamos passando por dificuldades, por provações e privações, mas o Senhor nos chama a partilhar, a essa generosidade de dividir com o outro, a essa generosidade de pensar que não sou só eu que tenho necessidade. Porque, por exemplo, se eu tenho 2 biscoitos, né? Isso é muito coisa de antigamente, né? Isso é muito coisa de antigamente, minha mãe contava essas histórias. Seu avô chegava em casa com uma bala e dividia em 3, um pedaço para cada uma de nós, eu e suas 2 tias, e você não dá valor a nada, aquela história de mãe. Mas isso também é um ensinamento cristão da generosidade. O pouco pode ser partilhado. Imagina uma bala Juquinha, lembra da bala Juquinha? Imagina uma bala Juquinha dividida em 3 pedaços. Cada um vai botar na boca e dissolveu na hora, né? Acabou a bala. Mas isso é generosidade, porque cada um vai experimentar um pouco daquele sabor. Cada um vai fazer uma experiência. Porque se eu pensar, só tem uma bala, vou ficar pra mim, eu vou fazer a experiência e os outros não vão fazer. Então, mesmo que seja pouca, pequena, mas ajuda o outro, a partilha, a generosidade ajuda o outro a fazer uma experiência. Então, mesmo quando eu tenho pouco, quando eu tô com pouca paciência, quando eu tô com pouca vontade, se eu sou generoso, o outro vai fazer uma experiência. Então, a generosidade leva o outro a experimentar. A generosidade do meu coração leva pessoas para mais perto de Deus. A generosidade do meu coração ajuda outras pessoas a experimentar. Outra coisa também importante é que São Paulo vai destacar que eles livremente e espontaneamente se colocaram à disposição para ajudar. Então, nós vamos ver, porque hoje nas igrejas, nas paróquias, nas comunidades, a gente tem poucas pessoas que se colocam à disposição, né? A gente tem que ficar procurando, pedindo, implorando para as pessoas fazerem algo. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê também esse coração disponível, sabe? Além da generosidade, um coração disponível, que se coloca à disposição, que se oferece para ajudar, que tá ali, entre aspas, para dizer, igual diz corriqueiramente, pau para toda obra. Nós precisamos nas paróquias de pessoas que sejam assim, que estão dispostas a servir, que estão disponíveis para o serviço, que se colocam à disposição. E aí o padre vai modelando, vai ajeitando, o padre vai fazendo um jogo de xadrez, né? Colocando as pessoas no melhor lugar, discernindo segundo a luz do Espírito, onde é bom que aquela pessoa esteja, onde ela pode dar mais frutos. Mas é importante também que a gente se coloque à disposição para o serviço, para a missão, para ajudar, né? Vamos ver também que São Paulo vai usar uma frase que é muito interessante, que ele vai dizer: Jesus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Então olha isso, Jesus que era rico, rico de quê? De glória, rico da divindade, rico de Deus, rico da graça, porque ele é a própria graça, então ele era rico disso. Mas ele abriu mão, vai dizer na carta de São Paulo aos Filipenses, que ele se despiu da glória divina para assumir a fraqueza e a fragilidade humana.
Então ele se fez pobre, se fez menino, se fez humano, se fez aquele que precisava aprender, se fez aquele que precisava ser ensinado. Ele que é a sabedoria plena desde toda a eternidade, como vai dizer no livro da sabedoria, capítulo 31, se eu não me engano, sabedoria 31. Ele que é a sabedoria... agora eu tô na dúvida se é sabedoria ou Eclesiástico 31. Não lembro agora. Mas ele que vai dizer a palavra de Deus, que é a sabedoria desde toda a eternidade, ele que era a sabedoria plena, se fez pobre precisando ser ensinado a falar, ensinado a andar, ensinado a ler. Então isso. E esse movimento de despir-se da glória para se fazer pobre nos enriqueceu, porque nos ensinou, nos dá um testemunho, nos reabre a porta do céu. Então, ou seja, quando eu me faço pobre pelo outro, quando eu me faço generoso pelo outro, eu abro as portas do céu para alguém. Porque quando ele também se despiu da sua natureza, da sua glória divina, perdão, natureza não, pelo amor de Deus. Quando ele se despiu da glória divina, quando ele se despiu de toda a honra da divindade para se fazer humano, ele assumiu a natureza humana, exceto no pecado, e encheu de Deus, porque ele não deixou de ser Deus. Ele se fez humano, por isso que eu falei que, pelo amor de Deus, não deixou a natureza, porque ele se fez humano, mas impregnou a natureza humana da divindade, ou seja, com a natureza divina. E isso nos enriqueceu. Ele nos devolveu uma graça que havíamos perdido, porque o pecado nos faz perder a graça santificante. O que é a graça santificante? É o acesso direto a Deus. Quando Deus se faz homem, ele vai impregnar novamente a natureza humana com a natureza divina. Então vai nos reabrir o acesso a Deus. Então a sua pobreza nos fez ricos, ricos dessa graça de Deus que habitava na sua divindade. Então esse é o caminho itinerário dessa muito importante, muito teológico, daqui de São Paulo. O Evangelho vai falar de uma grande controvérsia, porque vai dizer para nós que nós temos que amar os inimigos e rogar pelos perseguidores. Isso não faz o menor sentido para nós no mundo de hoje, Porque se eu tenho um inimigo, eu tenho que destruir meu inimigo. É igual batalha naval, jogar war, Jogar war. A vida hoje se tornou war ou batalha naval. Eu tenho que destruir o meu inimigo. Para que eu seja feliz, o meu inimigo tem que deixar de existir. Para que eu caminhe, o meu inimigo tem que ser aniquilado. Essa é a verdade mundana. Mas a verdade de Deus é que eu tenho que amar o inimigo e rogar por ele. Porque o que salva e o que muda todas as coisas é o amor. Porque imagina, eu tenho um inimigo, eu aniquilo ele, mas eu vou me tornar inimigo de alguém que vai querer me aniquilar. E aí quem me aniquilou vai ganhar um novo inimigo. Então isso se torna um ciclo. A vingança, a inimizade, ela se torna um ciclo vicioso. Agora o amor, ele rompe com esse ciclo. Quando eu amo meu inimigo, eu rompo com esse ciclo. Porque a vingança vai ser um desejo dele para... a inimizade vai ser um desejo dele para comigo. Mas eu não vou devolver inimizade. Então o ciclo se quebra. Não tem continuidade esse ciclo de vingança e de inimizade. Se eu devolvo o amor, se eu vivo o amor para aquele que é o meu inimigo. Então essa é a grande controvérsia do Evangelho. E aí nós vamos entender que o Evangelho vai dizer que Deus faz o sol nascer e a chuva cair sobre todos. Então Deus não faz distinção se você é mau, se você é bom. Ele derrama a chuva e faz o sol nascer sobre os bons e os maus. Porém, isso é durante a vida. Porém, no dia final, ele vai acertar contas com quem glorificou a ele pelo sol e pela chuva. Se eu não glorifiquei a Deus pelo sol e pela chuva, se eu fui uma pessoa má, eu vou acertar minhas contas com Deus. Então, olha o que acontece. Uma pessoa que é má, uma pessoa que te trata mal, que te persegue, que tem inimizade com você, ela vai acertar com Deus essa conta dela. Agora, se eu busco ser perfeito, se eu não devolvo a inimizade, com o mal, mas com amor, eu caminho para a perfeição. Então eu não vou ter o mesmo caminho que essa pessoa. Então a gente não pode se comparar com os outros. Eu preciso viver a minha vida buscando a salvação e não a comparação com outras pessoas. Ah, mas fez fofoca de mim, eu vou pegar ela, aquela fulana bandida desgraçada. Fez fofoca de você? Ok.
Ok. Ame, reze por essa pessoa. Porque ela vai acertar as contas dessa fofoca que ela fez com Deus. E você, amando, não tem culpa nenhuma no cartório. Não tem culpa nenhuma com Deus. Então você vai caminhar para o céu na sua perfeição. Então não se compare, não queira devolver na mesma moeda, não queira fazer com o outro igual ou pior ele fez com você. Porque senão você também se torna réu de juízo. Deixa o outro no erro dele, naquilo que ele está fazendo de errado, e reza pela conversão dele, para que ele saia do erro e não vá para o inferno. Porque o problema também é que esse ciclo de inimizade vai gerando pessoas para o inferno. Porque a gente vai criando inimizade, inveja e vingança. Tudo isso são degraus para o inferno. Então a gente não pode andar por esses degraus. Nós temos que andar pelos degraus da perfeição e da santidade. O nosso coração tem que buscar o céu, e para chegar ao céu tem que ser perfeito, fazer aquilo que é certo, tem que amar, não pode devolver do mesmo jeito, eu não tenho que me comparar com o outro, mas eu me comparo e me nivelo com Deus, aquele que se fez pobre, aquele que se esvaziou, aquele que se despiu de si mesmo, aquele que podia ter feito tanto, podia ter mandado um raio para destruir as pessoas que queriam crucificar ele, mas ele aceitou a condenação, porque ele queria amar e perdoar. Então é assim que nós devemos viver. A gente se nivela e se compara com Cristo. Não com homens. Não com homens que não servem para nada. Não com homens que não valem nada. Eu me nivelo ao nível de Cristo, para que eu chegue ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.